Você já ouviu falar do Exu que nasceu do abandono, foi rejeitado pelo mundo inteiro, e ainda assim, se ergueu das cinzas da própria dor para se tornar um dos guardiões mais respeitados da espiritualidade? Laroie a todos, e hoje vou te contar a trajetória sombria e grandiosa de Exu Marabô, o senhor das encruzilhadas e da magia oculta, aquele que transforma a solidão em força e sofrimento em poder. O século XV na França era uma época de contrastes profundos. De um lado, os castelos erguiam-se com imponência, sustentados pelo poder absoluto da monarquia, que governava com mãos firmes sobre nobres e camponeses. De outro, o peso esmagador da miséria recaía sobre aqueles que trabalhavam a terra, famílias que mal tinham o que comer e que, frequentemente, viam a fome e a doença como companheiras inevitáveis. A Igreja Católica, em seu auge de influência, não apenas ditava os rumos da fé, mas também definia leis, julgava vidas e condenava qualquer prática que ousasse escapar de seus dogmas. A bruxaria, a alquimia e o ocultismo eram vistos como crimes contra Deus, punidos com a perseguição e, muitas vezes, com a fogueira. É nesse cenário hostil e implacável que começa a história daquele que, no futuro, seria conhecido como Exu Marabô. Seus pais, simples camponeses, não deixaram nomes registrados nos pergaminhos da história. Eram anônimos como tantos outros, apenas rostos fatigados pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Quando o pequeno nasceu, uma chama de esperança acendeu-se em seus corações, mas logo foi sufocada pelo peso da realidade. Pobres, com terras improdutivas e sem meios de alimentar mais uma boca, perceberam cedo demais que não poderiam criá-lo. Com apenas 2 anos de idade, o menino foi deixado nos braços de outro homem, um senhor de posses e idade avançada, que vivia afastado do vilarejo. O gesto, embora cruel, carregava uma estranha dualidade. Era abandono, mas também era a única chance de sobrevivência. E assim, sem sequer compreender o que se passava, a criança teve seu destino arrancado das mãos de sangue e entregue ao desconhecido. Esse homem que o recebeu, contudo, não era um camponês comum. Sua casa, isolada entre colinas e bosques, não guardava apenas mantimentos e ferramentas de trabalho, mas também estantes repletas de manuscritos, frascos misteriosos e ervas secas penduradas em feixes. Era um alquimista, um estudioso das artes ocultas, que dedicava sua vida a desvendar segredos que a igreja chamaria de proibidos. Entre pergaminhos amarelados e recipientes fumegantes, o destino do menino começou a ser moldado. O homem o batizou com o nome de Perostino, um nome que ecoava antigo e carregava em si o peso de uma nova identidade. Já não era apenas o filho rejeitado de camponeses, era agora o aprendiz involuntário de um mundo de segredos. A infância de Perostino, portanto, não seria como a das outras crianças do vilarejo, que corriam pelos campos ou aprendiam desde cedo a lidar com o arado e o tir. Enquanto elas moldavam seus dias entre trabalho e inocência, ele crescia cercado por símbolos, fórmulas e rituais. O abandono aos 2 anos tornou-se uma marca invisível, um corte na alma que nunca se fecharia por completo, mas também o colocou no caminho de uma jornada singular. Aquele que nasceu condenado pela pobreza encontrou, nos braços de um velho ocultista, a oportunidade de absorver conhecimentos que a maioria jamais ousaria sequer pronunciar. Não havia brinquedos em sua infância, mas havia livros. Não havia irmãos, mas havia silêncio e mistério. Não havia família, mas havia destino. Assim, a semente de Exu Marabô foi lançada. Uma criança marcada pela dor do abandono, moldada pelas mãos da solidão e iluminada pela chama perigosa do ocultismo. Naquele momento, ninguém poderia imaginar, mas o menino rejeitado que ganhou o nome de Perostino carregava dentro de si o germe de algo muito maior. O mundo o havia rejeitado antes mesmo que pudesse escolher seu caminho, e essa ferida, plantada cedo, seria tanto a raiz de sua força quanto a origem de suas sombras. Enquanto outras crianças do vilarejo moldavam suas infâncias no barulho das ruas de terra batida, correndo atrás de pedras que se transformavam em brinquedos improvisados, Perostino crescia imerso em um universo completamente distinto. Sua casa não era feita apenas de paredes de pedra e teto de palha. Era um verdadeiro santuário de mistérios. As prateleiras carregavam pergaminhos escritos em línguas antigas, que o pequeno não compreendia de imediato,
mas cujas formas o fascinavam. Sobre as mesas de madeira estavam frascos com líquidos que mudavam de cor, pedras que brilhavam sob a luz da vela e raízes secas que exalavam aromas ora doces, ora amargos, como se cada elemento carregasse um segredo da natureza. O alquimista que o acolhera não tratava esses objetos como meras ferramentas, mas como portais para mundos invisíveis, e essa percepção logo se infiltrou no olhar curioso da criança. Desde cedo, Perostino demonstrou uma habilidade incomum. Enquanto outros de sua idade se dispersavam com facilidade, ele era capaz de passar horas observando um único livro, tentando decifrar seus desenhos e símbolos. O velho alquimista, percebendo a inclinação do menino, começou a permitir que o acompanhasse em pequenas tarefas. No início, eram simples: separar as folhas de arruda das de alecrim, aprender a identificar o amargor de certas raízes ou ajudar a acender o fogo que aquecia os caldeirões. Mas, pouco a pouco, essas pequenas instruções foram se tornando mais complexas. O menino aprendeu a reconhecer o ciclo das luas, a observar as estrelas como quem lê um livro, e a entender que cada elemento da natureza tinha um espírito e uma função. Ainda criança, começou a distinguir o poder que se escondia atrás do aparente silêncio do mundo. Essa rotina moldou Perostino de uma forma muito particular. Ele não se interessava pelos jogos e brincadeiras das outras crianças, que muitas vezes zombavam dele por viver recluso na casa do velho bruxo. O apelido, que ecoava entre os pequenos e até mesmo entre os adultos do vilarejo, não ofendia. Pelo contrário, despertava nele um certo orgulho silencioso. Ele sabia que estava aprendendo algo que poucos ousariam sequer tocar. Esse isolamento, contudo, fez dele uma criança solitária. A ausência de irmãos, a lembrança apagada dos pais biológicos e a vida restrita às paredes do lar do alquimista criaram em sua alma um vazio, mas também fortaleceram sua mente. Ao invés de se render à solidão, Perostino a preenchia com conhecimento. Não se tratava apenas de curiosidade, mas de uma conexão íntima com aquilo que estudava. Quando o alquimista lhe falava sobre o poder das ervas, Perostino não apenas memorizava, mas parecia sentir o sopro vital que habitava cada planta. Quando aprendia sobre minerais, era como se pudesse ouvir as histórias gravadas em cada pedra. Era uma sensibilidade rara, que o tornava mais do que um simples aprendiz. Ele estava sendo moldado para se tornar um guardião de segredos. E embora não tivesse plena consciência disso, já havia em sua essência uma chama que o diferenciava, uma marca que, mais tarde, explicaria por que o espiritual o escolheria como instrumento de trabalho. Naquele lar afastado, a infância de Perostino foi silenciosa, densa e profundamente espiritual. Não havia festas nem grandes amizades, mas havia uma intimidade crescente com os mistérios da vida e da morte, do visível e do invisível. Ele era apenas uma criança, mas já carregava nos olhos a seriedade de quem enxerga além. E assim, entre livros empoeirados e noites iluminadas por velas, o menino abandonado começava a se transformar em um homem destinado a trilhar caminhos que poucos ousariam atravessar. Os anos avançaram com a rapidez implacável do tempo, e Perostino, já habituado ao ritmo silencioso de sua vida de aprendiz, não imaginava que a primeira grande ruptura estava prestes a acontecer. O velho alquimista, homem que representava para ele não apenas um tutor, mas também uma figura paterna, já dava sinais de fragilidade. Seus passos tornaram-se lentos, sua respiração pesada, e a pele enrugada parecia cada vez mais fina, como se a própria vida escapasse em silêncio por entre suas veias. Perostino, mesmo jovem, percebia a decadência inevitável, mas recusava-se a admitir que aquele que lhe dera abrigo pudesse desaparecer. Porém, numa manhã fria, encontrou o corpo inerte do mestre sobre a mesa, cercado por pergaminhos abertos e um frasco de vidro quebrado no chão. O silêncio da casa naquele instante foi mais doloroso do que qualquer grito. Ele compreendeu, com apenas 14 anos, o peso do abandono pela segunda vez em sua curta existência. A morte do alquimista não significou apenas a perda de um afeto, mas também o desmoronar de toda a proteção que sustentava sua vida. O homem que o criará gozava de respeito no vilarejo, não por ser amado, mas porque sua influência e posses impunham cautela. Os moradores toleravam sua presença por medo de suas práticas e pelo prestígio discreto que possuía. Com sua morte, esse escudo se desfez. Rapidamente, a igreja se moveu para confiscar a pequena propriedade,
alegando que todos os bens de um praticante de artes proibidas deveriam retornar ao seio da fé. Livros foram levados, objetos quebrados, e até as ervas cuidadosamente cultivadas no jardim foram queimadas em praça pública, como uma advertência. Perostino, que ainda chorava diante do corpo do homem que o criará, viu-se despojado de tudo, restando-lhe apenas as memórias e o conhecimento gravado em sua mente. Mais cruel ainda foi a reação dos vizinhos. Aqueles que antes mantinham distância por receio agora o olhavam com desconfiança e repulsa. Era como se acreditassem que o menino carregava em si as mesmas forças obscuras que acusavam o alquimista de manipular. O rótulo de filho da bruxaria o marcou. Portas se fechavam quando passava, olhares atravessavam-no com desprezo, e nenhuma mão se estendia para ajudá-lo. Aquele vilarejo, que nunca o acolhera de fato, agora o empurrava para fora com frieza. Ele não era visto como uma criança órfã que precisava de cuidado, mas como uma herança indesejada de um homem condenado pela igreja. E, assim, a solidão deixou de ser uma escolha e tornou-se um destino inevitável. Diante desse cenário, Perostino compreendeu que não havia lugar para ele entre os homens comuns. Nem a igreja, com sua doutrina de absolvição, o aceitaria, nem os vizinhos, com sua mentalidade estreita, o suportariam. Restava-lhe, então, apenas a fuga. Foi nesse ponto que, com apenas 14 anos, decidiu abandonar o vilarejo e adentrar a mata, levando consigo o pouco que conseguiu resgatar antes da destruição, algumas folhas secas, pequenos fragmentos de pergaminhos e, sobretudo, o saber que carregava na mente e no coração. Não possuía lar, nem família, mas tinha algo que ninguém poderia roubar: a chama do conhecimento, acesa pelo alquimista que lhe dera abrigo. Essa partida marcou não apenas o início de uma vida solitária, mas também o nascimento de uma resistência. Ao sentir o peso do abandono e da rejeição, Perostino descobriu dentro de si uma força que até então desconhecia. Ele não chorou em público, não pediu compaixão, não implorou por amparo. Apenas caminhou em silêncio, deixando para trás as pedras do vilarejo e seguindo em direção à vastidão da floresta. Era como se, ao atravessar aquela fronteira, estivesse se despindo da infância e entrando, ainda que de forma abrupta e cruel, em uma vida adulta regida pelo instinto e pela necessidade. A solidão, que poderia ter destruído muitos, tornou-se em Perostino uma espécie de forja, uma dor que moldaria sua alma para os desafios ainda maiores que viriam. A mata que se estendia além dos limites do vilarejo era, para muitos, um território de medo e superstição. Para Perostino, porém, tornou-se refúgio e lar. Aquele menino de 14 anos, rejeitado por homens e pela igreja, encontrou na vastidão verde uma acolhida silenciosa, ainda que implacável. As árvores erguiam-se como colunas de um templo antigo, e os ventos que sussurravam entre as folhas soavam, para ele, como a voz de algo maior, algo que não pertencia aos dogmas da fé oficial, mas à essência mesma da vida. Ali, cercado pelo canto dos pássaros e pelo rugido distante de animais selvagens, aprendeu que a natureza não rejeita, apenas impõe suas leis. E, para sobreviver, ele teria de aprender a escutá-las. No início, a sobrevivência foi dura. Acostumado às refeições simples preparadas pelo velho alquimista, de repente se viu obrigado a caçar pequenos animais, colher frutos desconhecidos e distinguir plantas venenosas daquelas que poderiam nutrir ou curar. As noites eram frias, e muitas vezes o medo acompanhava, não apenas do que se movia na escuridão, mas também do vazio que se abria em seu peito. Contudo, a disciplina adquirida nos anos de aprendizado fez dele um jovem resiliente. Ao invés de se desesperar, observava atentamente os ciclos da floresta, o modo como os animais se comportavam, os rastros deixados no chão úmido, os sinais de perigo e os refúgios seguros. Pouco a pouco, a mata deixou de ser ameaça e tornou-se mestra. E Perostino, em silêncio, começou a se transformar no discípulo perfeito. Foi também nesse período que a lembrança dos livros e das lições do alquimista ganhou nova vida. Ele já não tinha acesso aos pergaminhos, mas carregava em si as fórmulas, as orações e as técnicas de manipulação de ervas. Com improviso, construiu pequenos recipientes de barro para armazenar raízes secas, fez cordões com fibras naturais para organizar talismãs rudimentares, e em pouco tempo,
conseguiu recriar um espaço sagrado no coração da mata. Cada descoberta era uma vitória. Um unguento que cicatrizava feridas, uma infusão que acalmava febres, um incenso de ervas queimadas que espantava animais perigosos. Para Perostino, a floresta se revelava como um imenso livro vivo, escrito não em letras, mas em sinais, cheiros e sons. E ele, com sua mente atenta, lia cada página como se fosse revelação divina. Com o passar dos anos, sua ligação com a natureza se tornou tão profunda que já não se via como um intruso naquele território. As aves pousavam próximas sem medo. Pequenos animais aproximavam-se como se reconhecessem nele algo além de um caçador. Muitos diriam, mais tarde, que sua presença emanava uma energia distinta, quase selvagem, mas ao mesmo tempo serena, como se carregasse em si a própria alma da floresta. A solitude que poderia ser maldição converteu-se em oportunidade. Ao viver longe do homem, Perostino descobriu o homem que existia dentro de si. Não aquele moldado pela igreja ou pelo vilarejo, mas o ser essencial, íntimo da terra, do vento e da noite. Essa comunhão, entretanto, não significava isolamento completo. O destino, sempre atento às rotas dos que desafiam as convenções, trouxe viajantes, doentes e curiosos até sua morada improvisada. Uns buscavam abrigo, outros cura, e todos saíam tocados pela estranheza daquele jovem eremita. Ele já não era apenas o menino rejeitado do vilarejo, mas o curandeiro da mata, capaz de enxergar no invisível e de manipular forças que escapavam à compreensão comum. Sua fama, ainda tímida, começou a se espalhar. E, embora isso lhe trouxesse certo receio, pois sabia que a igreja jamais aceitaria sua prática, também reforçava dentro dele a certeza de que não havia sido abandonado em vão. Havia uma missão maior escondida naquela trajetória solitária. Assim, ao se recolher na mata, Perostino não apenas sobreviveu, renasceu. Transformou-se de órfão rejeitado em guardião de segredos, de aprendiz órfão em mestre de si mesmo. O menino que fora arrancado da proteção de um lar encontrou, entre as raízes e as sombras, a verdadeira essência de sua força. E, embora ainda não soubesse, cada passo dado naquele chão úmido o aproximava do destino que, um dia, o faria ser lembrado não mais como Perostino, mas como Exu Marabô. Os anos que Perostino passou na mata moldaram-no não apenas como sobrevivente, mas como conhecedor profundo dos segredos ocultos da natureza. Ao redor dele, cada raiz, cada folha, cada pedra parecia guardar um mistério, e ele havia aprendido a decifrá-los com paciência e devoção. Já não era apenas o menino que aprenderá com o alquimista. Tornará-se, aos 20 e poucos anos, um homem que havia desenvolvido sua própria linguagem com a floresta, uma forma singular de compreender a vida e a morte. Essa transformação logo começou a chamar atenção, pois aqueles que, em desespero, se aventuravam a buscar auxílio na mata voltavam contando histórias difíceis de ignorar. Certa vez, um camponês chegou até ele com a esposa à beira da morte, tomada por febre que nenhum remédio conhecido havia conseguido conter. Perostino observou a mulher em silêncio, tocou-lhe a fronte e, em seguida, saiu pela mata recolhendo raízes e folhas. Preparou uma infusão amarga, obrigou a doente a bebê-la e, depois, colocou compressas mornas sobre o peito dela. Rezou em murmúrios que misturavam o latim aprendido nos livros com cânticos que ele mesmo criará, inspirados no som dos ventos e no curso das águas. 3 dias depois, a febre havia cessado e a mulher respirava normalmente. O camponês, tomado por gratidão, espalhou pelo vilarejo a notícia. Havia, nas matas, um homem capaz de fazer o impossível. Outros relatos seguiram-se a esse. Uma criança mordida por serpente que escapou da morte após beber de um preparado de raízes amargas. Um jovem que havia perdido a fala em consequência de um trauma e que, depois de uma cerimônia com fumaça de ervas queimadas, recuperou a voz. Até mesmo animais doentes eram levados a ele, e muitos voltavam a correr pelos campos como se nunca houvessem adoecido. O mistério que cercava Perostino cresceu junto com sua fama. Para uns, ele era um enviado divino. Para outros, um bruxo perigoso. Mas a verdade é que, mesmo entre os mais desconfiados, havia sempre um que, em momento de desespero, buscava seus cuidados. Aos poucos, sua figura tornou-se lendária. Muitos afirmavam que ele tinha olhos que enxergavam além da carne, capazes de revelar não apenas as doenças,
mas também as dores da alma. Outros diziam que seus toques queimavam como fogo, não porque ferissem, mas porque limpavam, expulsando forças invisíveis que adoeciam os corpos. Sua aparência, cada vez mais distante da de um homem comum, também alimentava as histórias. Barba espessa, cabelos desgrenhados, roupas rudimentares feitas de fibras e peles, adornos de ossos pendendo do pescoço. Para os aldeões, aquilo era a marca de um homem que já não pertencia inteiramente ao mundo deles, mas a algo maior, selvagem e sagrado. Mas com a fama vieram também os olhares desconfiados. A igreja, que ainda dominava os vilarejos e mantinha os fiéis sob rígido controle, começou a ouvir rumores sobre o curandeiro da mata. Alguns padres pregavam nos púlpitos contra ele, chamando-o de servo das trevas, de instrumento do demônio. Outros, mais prudentes, limitavam-se a alertar o povo de que aquele poder não vinha de Deus. Ainda assim, as pessoas continuavam a procurá-lo, pois quando a vida de um filho ou de uma mãe estava em risco, as palavras da fé não bastavam. Era preciso um milagre, e Perostino era quem parecia oferecê-los. O próprio Perostino, no entanto, jamais se proclamava santo ou feiticeiro. Ele se via como um homem que apenas lia os sinais que os outros ignoravam. Quando curava, dizia que não era ele quem operava, mas a própria natureza, que oferecia seus remédios a quem tivesse olhos para reconhecê-los. Essa humildade contrastava com as histórias exageradas que o povo contava, mas, de certo modo, também fortalecia sua aura mística. Quanto mais ele negava ser especial, mais especial parecia ser. E assim, ainda jovem, seu nome já corria como sussurro entre campos e vilas, aproximando de um destino que, em breve, ultrapassaria em muitos limites da mata que o abrigara. O século XV foi um período de glórias e tragédias, em que a França, mesmo sob o esplendor da monarquia, não estava imune às sombras que assolavam a Europa. Era um tempo em que doenças misteriosas se espalhavam com rapidez, ceifando vidas em questão de dias, sem que médicos ou padres conseguissem explicar ou conter o avanço dos males. As aldeias viviam sob o terror constante das febres, e em muitos vilarejos a morte era uma presença cotidiana. Foi nesse cenário que surgiu a praga que mudaria para sempre o destino de Perostino. Ninguém sabia de onde vinha nem como se espalhava, mas em pouco tempo alcançou não apenas os camponeses e artesãos, mas também os muros altos e dourados da corte francesa. A notícia correu como fogo. A rainha Isabel da Baviera, esposa do rei Carlos VI, havia adoecido. O corpo real, que antes irradiava saúde e beleza, agora se contorcia em dores, coberto de manchas e tomado por febre intensa. O rei, desesperado, recorreu a todos os meios que estavam ao seu alcance. Chamou os melhores médicos do reino, buscou remédios vindos de terras distantes, fez preces e jejuns conforme orientava a igreja. Mas nada surtiu efeito. Cada dia parecia aproximar a rainha mais da morte, e cada fracasso aumentava a angústia que pairava sobre o castelo. Para muitos, tratava-se de um castigo divino. Para outros, de uma maldição lançada sobre a monarquia. Foi nesse contexto de desespero que começaram a surgir sussurros sobre o homem da mata, o curandeiro selvagem que fazia milagres longe dos olhos da igreja. Camponeses e mercadores que haviam se beneficiado de seus cuidados contavam histórias fantásticas, de crianças salvas, de febres debeladas, de corpos que voltavam a se erguer depois que todos já haviam perdido as esperanças. Essas histórias chegaram aos ouvidos de alguns nobres, que, pressionados pelo medo de perder a rainha, aconselharam o rei a buscar aquele homem misterioso. Para muitos dentro da corte, a ideia era absurda. Como confiar a vida da rainha a um selvagem, possivelmente um feiticeiro? Mas, diante da impotência dos métodos convencionais, o improvável tornou-se a única esperança. Perostino foi localizado por soldados enviados pelo rei. A princípio, pensaram em capturá-lo como um prisioneiro perigoso, mas logo perceberam que o homem não oferecia resistência. Ele aceitou acompanhar os guardas em silêncio, levando apenas algumas bolsas de couro com ervas secas e recipientes rústicos. A visão dele, ao chegar aos portões do castelo, provocou espanto e repulsa. Acostumados a médicos vestidos de túnicas limpas e portando instrumentos de metal, os nobres depararam-se com um homem de aparência selvagem, com barba desgrenhada, corpo marcado pelo sol e roupas feitas de fibras e peles. Seu colar de ossos de animais,
balançando a cada passo, reforçava ainda mais a impressão de que estavam diante de alguém que não pertencia ao mundo deles. O rei Carlos VI, exausto pela dor de ver sua esposa definhar, observou-o com desconfiança. A primeira impressão foi a de um louco, não a de um curandeiro. E, no entanto, havia algo nos olhos de Perostino que o impediu de descartá-lo de imediato. Não eram olhos comuns. Tinham uma profundidade inquietante, como se carregassem dentro de si o reflexo das florestas e dos segredos da terra. Contra todas as vozes que se erguiam para impedir a entrada daquele homem no quarto da rainha, o rei tomou sua decisão, permitiria que ele tentasse. Afinal, quando não há alternativas, até a esperança mais improvável torna-se valiosa. Perostino, em sua calma estranha, não fez reverências, não pediu riquezas nem promessas. Limitou-se a dizer que precisaria de 3 dias sozinho com a rainha, sem ser interrompido por ninguém, e que, nesse período, requisitaria certos elementos que deveriam ser providenciados de imediato. Seus termos causaram indignação. Quem era aquele selvagem para impor condições ao rei da França? Mas Carlos, encurralado pelo medo da morte de sua esposa, aceitou. Foi assim que o curandeiro da mata cruzou as portas douradas do castelo e entrou nos aposentos reais, carregando consigo não apenas raízes e rezas, mas o peso de um destino que mudaria para sempre a sua vida, e a forma como seria lembrado para além da morte. O castelo mergulhou em silêncio no momento em que Perostino atravessou as portas do quarto da rainha Isabel. Guardas se posicionaram nos corredores, e nenhum criado ousava se aproximar. O pedido dele soava como uma afronta, mas o medo da morte da rainha falava mais alto do que qualquer indignação. Durante 3 dias, o destino da monarquia francesa dependeria de um homem que, para muitos, não passava de um selvagem envolto em superstições. Dentro do quarto, a atmosfera era pesada. O ar cheirava a febre e a suor. As cortinas fechadas bloqueavam a luz do sol, e o corpo da rainha jazia frágil sobre os lençóis, respirando com dificuldade. Muitos acreditavam que ela não passaria daquela noite. Perostino se aproximou dela sem temor. Seus olhos não viam uma rainha, mas sim uma mulher à beira da morte, como tantas outras que ele já havia tentado salvar nas aldeias e florestas. Retirou de sua bolsa pequenos frascos com líquidos amarelados, raízes secas e folhas amargas. O som de seus movimentos era acompanhado por cânticos baixos, palavras em uma língua antiga que poucos poderiam reconhecer. Misturava as ervas com água, fazia compressas, e em certos momentos acendia pequenas brasas sobre as quais derramava resinas que liberavam um aroma denso, tomado ora como bênção, ora como feitiçaria. Para uns, aquilo era magia proibida. Para ele, era apenas conhecimento ancestral, fruto da sabedoria que a natureza entregava a quem ousava escutá-la. Na primeira noite, nada parecia mudar. A febre continuava a devorar a rainha, e os guardas cochichavam nos corredores, convencidos de que estavam diante de uma fraude. Mas ao amanhecer do segundo dia, os sinais começaram a surgir. O suor que antes queimava a pele de Isabel diminuiu, suas manchas começaram a clarear, e a respiração tornou-se menos ofegante. Um dos criados, encarregado de levar água e alimentos para Perostino, espalhou a notícia de que havia visto a rainha se mover, murmurando palavras que já não soavam como delírio. A corte inteira foi tomada por um misto de esperança e desconfiança. Estaria aquele homem realmente conseguindo o impossível? No segundo dia, a tensão aumentou. Perostino pediu por materiais incomuns: vinagre, vinho envelhecido, carvão em pó, mel e até sangue de animal recém-abatido. Os nobres estremeceram. Aquilo não era medicina, mas sim bruxaria aos olhos da igreja. O rei Carlos VI, pressionado pelos conselheiros e pelo clero, quase ordenou que o expulsassem, mas foi impedido pela súplica da própria rainha. Fraca, mas consciente, Isabel pediu que o deixassem continuar. Foi a primeira vez em semanas que ela falou com lucidez. Esse detalhe, mais do que qualquer argumento, calou a oposição e deu a Perostino mais uma noite para concluir sua obra. O terceiro dia foi envolto em mistério. Dentro do quarto, ninguém sabia o que acontecia. O silêncio era interrompido apenas por cânticos graves, que ecoavam como se várias vozes respondessem ao chamado de Perostino. Alguns soldados juraram ouvir sussurros vindos das paredes,
como se espíritos caminhassem pelo castelo. O medo tomou conta, mas ninguém ousou intervir. Quando as portas se abriram, ao cair da tarde, a cena diante dos olhos da corte foi algo que muitos jamais esqueceriam. Isabel, antes consumida pela doença, caminhava pelo salão com passos firmes. Seus olhos brilhavam novamente, e sua pele, antes tomada por manchas e febre, agora parecia saudável. Ela se ajoelhou diante do rei, que, tomado pelo alívio, a ergueu em lágrimas. O impossível havia acontecido. O castelo inteiro foi tomado por um silêncio reverente. Alguns caíram de joelhos, agradecendo a Deus pelo milagre. Outros, em silêncio, se perguntavam se aquele milagre não vinha de forças mais obscuras. Mas para o rei, pouco importava. Sua amada esposa estava viva, e a dívida com Perostino tornava-se impagável. Naquele instante, o homem que havia entrado como prisioneiro ganhou um lugar de respeito dentro das muralhas do poder. O selvagem da floresta havia vencido o tempo, a doença e até a própria morte, e seu nome, até então restrito aos vilarejos, começava a ecoar pelos corredores da história. Após a cura da rainha Isabel, a corte inteira se dividiu entre admiração e temor. Perostino, o homem que havia chegado ao castelo como um prisioneiro em trapos, agora se tornava a peça indispensável na engrenagem do reino. O rei Carlos VI, agradecido e pressionado pela própria consciência, não poderia mais relegá-lo à condição de selvagem. Assim, conferiu-lhe o título de curandeiro oficial da corte, um cargo que lhe garantia não apenas respeito, mas também liberdade para exercer seus estudos sem interferência direta da igreja. Pela primeira vez em sua vida, Perostino caminhava entre nobres sem ser visto como um órfão abandonado ou um estranho da floresta, mas como alguém cujo conhecimento havia superado os limites da medicina e da fé. Sua vida no castelo, no entanto, nunca foi comum. Embora lhe oferecessem roupas elegantes, joias e aposentos luxuosos, ele continuava a vestir-se de maneira simples, muitas vezes usando apenas túnicas de linho e carregando consigo o colar de ossos que trazia desde a juventude. O contraste entre sua aparência e a opulência da corte apenas aumentava o mistério ao seu redor. Os criados cochichavam sobre rituais que ele realizava em silêncio durante a madrugada. Alguns diziam que o viam conversar com as sombras, outros juravam que luzes azuis escapavam por baixo da porta de seus aposentos. Se eram exageros ou verdades, pouco importava. O fato é que Perostino nunca deixou de cultivar sua ligação com a mata, com as ervas e com o oculto. Com o tempo, seu prestígio cresceu. Nobres, soldados e até embaixadores de reinos vizinhos buscavam sua ajuda em segredo. Ele curava feridas de guerra, tratava febres incuráveis e até aconselhava em momentos de crise. Muitos diziam que suas palavras eram mais valiosas do que os decretos do rei, pois vinham carregadas de uma estranha sabedoria que parecia enxergar além do presente. Ao mesmo tempo, Perostino não escondia sua aversão ao poder excessivo da igreja, deixando claro que sua arte vinha da terra e do espírito, não de altares ou dogmas. Essa postura lhe rendeu aliados discretos, mas também inimigos silenciosos, especialmente entre clérigos que o consideravam um herege perigoso. Apesar das desconfianças, não havia como negar a sua utilidade. Em batalhas, acompanhava o exército real, aplicando ungüentos, suturando ferimentos e soprando palavras de cura sobre soldados moribundos, que, contra toda expectativa, sobreviviam. Em tempos de paz, atendia camponeses e mendigos que se aglomeravam nos portões do castelo, algo que incomodava a nobreza, mas que fortalecia ainda mais sua ligação com o povo. Muitos começaram a chamá-lo de o médico do rei, mas também do povo, um título que, embora lhe desse honra, despertava o ciúme de Carlos VI. Afinal, a sombra de Perostino crescia a ponto de ameaçar a centralidade da própria coroa. Dentro da corte, Perostino se tornava cada vez mais enigmático. Embora fosse capaz de sorrir e até de se mostrar cortês, havia nele uma seriedade inquebrantável. Raramente bebia nas festas, preferia observar os nobres se embriagando e revelar-lhes verdades desconfortáveis em meio às gargalhadas da sala. Muitos passaram a temê-lo não apenas como curandeiro, mas como um homem que via além da carne, capaz de decifrar intenções e segredos ocultos. Não eram poucos os que acreditavam que ele poderia destruir reputações apenas com o olhar. Essa aura de mistério protegia,
mas também cavava lentamente o fosso de sua futura ruína. O mais surpreendente, contudo, era que, em meio a todo esse prestígio, Perostino nunca abandonou a simplicidade de seus desejos. Quando o rei lhe ofereceu riquezas, terras ou até mesmo títulos nobiliárquicos, ele recusou. Seu único pedido era que pudesse continuar seus estudos sem perseguições, em paz, com acesso a livros, materiais e o silêncio necessário para se aprofundar nos mistérios que sempre o fascinaram. Esse desapego ao luxo reforçava ainda mais a imagem de que ele não era um homem comum. Para alguns, era um enviado dos céus. Para outros, um servo das trevas. Mas todos concordavam em uma coisa: sua presença mudava a balança do poder, e a França nunca mais seria a mesma depois da chegada daquele estranho curandeiro. Assim, Perostino consolidava-se como uma figura única, respeitado, temido, adorado e odiado ao mesmo tempo. Sua ascensão não veio pelas armas ou pela herança, mas pelo conhecimento e pela coragem de desafiar o que estava estabelecido. E, no entanto, enquanto o povo o via como um salvador, e a nobreza como um perigo em potencial, ele próprio já pressentia que o equilíbrio era frágil. Quanto maior fosse sua luz, maior seria a sombra que o acompanharia. E a corte, com sua vaidade e intrigas, logo mostraria que nenhuma gratidão dura para sempre. Com o passar dos anos, a corte que outrora o reverenciava começou a afastá-lo em silêncio. A gratidão do rei, corroída pela inveja e pelo medo, se transformará em desconfiança. Os nobres que um dia se curvaram diante de sua sabedoria agora o olhavam como ameaça. E até o povo, que antes o chamava de Salvador, já sussurrava lendas que o pintavam como bruxo perigoso. Perostino, cansado das intrigas, isolou-se cada vez mais em seus aposentos, cercado de livros, ervas e memórias. A solidão, que em sua juventude havia sido força, agora lhe pesava como corrente invisível. O abandono que o marcará desde criança retornava com força redobrada, e o vazio dentro dele começou a se transformar em amargura. A cada noite, seu corpo parecia definhar junto com sua alma. Febres o consumiam, manchas surgiam sobre a pele, e as dores o faziam contorcer-se como qualquer camponês à beira da morte. Era a mesma doença que ele havia derrotado anos antes ao salvar a rainha Isabel. Agora, porém, retornava como sombra implacável. Muitos diriam que se tratava de castigo divino, outros, que fora vítima de veneno ou maldição. Mas para ele, cada gota de suor ardente era a lembrança cruel de que até os maiores milagres não podem escapar ao ciclo da vida e da morte. Perostino não lutava apenas contra a enfermidade do corpo, mas contra o peso da injustiça. Recordava-se de cada rejeição, dos pais que o abandonaram, do vilarejo que o expulsou, da corte que o usou e depois o temeu. A raiva lhe queimava por dentro mais do que a febre, e sua mente oscilava entre orações e maldições, entre memórias de gratidão e desejos de vingança. Em suas últimas noites, falava sozinho, às vezes murmurando nomes esquecidos, outras vezes desafiando a Deus e aos homens. O curandeiro que um dia desafiara a morte agora se via vencido por ela, não como vítima comum, mas como peça de um destino que parecia escrito desde o primeiro abandono. E assim, em meio ao suor da febre e ao silêncio gelado do castelo, Perostino expirou. Não houve cortejo real, nem homenagens da nobreza. Para muitos, sua morte foi um alívio, o fim de um enigma que perturbava o equilíbrio da corte. Mas no invisível, sua partida não foi silêncio, foi grito, foi incêndio, foi abertura de um caminho que ainda resplandeceria nas encruzilhadas da vida e da morte. Aquele que um dia fora órfão, eremita, curandeiro e maldito não desaparecia, transformava-se. A morte não lhe trouxe descanso. O corpo de Perostino foi entregue à terra fria, mas sua essência ardia demais para se apagar. No instante em que fechou os olhos, encontrou-se diante de um espaço que não era céu nem inferno, mas uma encruzilhada eterna, onde ventos sussurravam vozes antigas. Ali, sombras e luzes se entrelaçavam, e cada passo ecoava como se o próprio destino chamasse. O homem que em vida havia sido rejeitado por todos sentiu, pela primeira vez, que não estava só. Espíritos guardiões se aproximaram, figuras negras de chapéu e capa, segurando suas bengalas como cetros. Eles o saudaram, não como homem vencido, mas como igual. Nesse limiar,
Compreendeu que sua dor e sua solidão haviam sido forja. Cada humilhação, cada noite de abandono, cada febre que o queimara havia lapidado algo maior, uma força que não pertencia apenas ao mundo dos vivos. O menino rejeitado tornará-se curandeiro, o curandeiro tornará-se maldito, e o maldito, agora, erguia-se como guardião. O que parecia fracasso era, na verdade, iniciação. Foi nesse momento que ouviu seu novo nome ecoar no vento, Marabô. Nome que não lhe foi dado por reis nem por homens, mas pela própria espiritualidade. Marabô, o Exu das encruzilhadas, o senhor que caminha entre a sombra e a luz, guardião dos caminhos ocultos e mestre da magia. Seus olhos, antes febris, agora ardiam como brasas eternas. Sua voz, antes vacilante entre lamentos e orações, agora soava firme, carregada da autoridade de quem conheceu a dor em todas as faces. E assim nasceu Exu Marabô, elegante, misterioso, envolto em capa preta e chapéu de aba larga, conduzindo sua bengala como extensão de sua vontade. Nos terreiros, chega altivo, firme, mas nunca arrogante. Fala com quem precisa ouvir, aconselha quem busca luz, mas também mostra a dureza da verdade a quem insiste no erro. Sua missão é guiar os que se perdem nas encruzilhadas da vida, lembrando que todo sofrimento pode ser forja e que nenhuma queda é em vão. Desde então, Perostino deixou de ser lembrado apenas como o órfão abandonado ou o curandeiro injustiçado. Seu nome ecoa nas giras, e cada vez que uma vela é acesa em seu ponto, é o fogo de sua alma indomável que retorna. Ele é Exu Marabô, aquele que provou que nem a morte é fim, mas apenas passagem para quem nasceu destinado a ser guardião. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.